Todo mundo que está começando a investir segue uma trajetória meio similar, digamos assim. Todo mundo segue uma trajetória começando ali um pouco mais do básico até chegar ali nos investimentos mais complicados. Todo mundo passa naturalmente pela renda fixa, mas muita gente ainda tem dúvida de como que isso funciona. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui fazendo um tutorial completo sobre a renda fixa, explicando tudo para você aprender tudo sobre CDB, LCI e LCA, que são os principais investimentos nessa classe. Então se você assistir até o final, com certeza você vai se tornar um investidor muito melhor. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima. Eu estava aqui mais cedo pensando um pouco na pauta de conteúdo que eu ia trazer aqui para vocês. Fiquei pensando se vocês investem mais em renda fixa, mais em renda variável, o que vocês preferem como conteúdo também. Então me conta aqui embaixo se você investe em renda fixa ou em renda variável e se você prefere trazer vídeos aqui também de renda fixa ou de renda variável. Comenta só essas duas palavras aqui embaixo para eu saber. Bom, vamos lá. O que é a renda fixa, né? Antes de falar exatamente sobre os principais investimentos, a gente precisa entender o que é aquela classe de ativo. E na renda fixa nós temos basicamente um contrato entre você e uma instituição financeira. E por isso que ela chama renda fixa, porque as condições desse contrato elas são fixas. Então você sabe exatamente qual vai ser o prazo de vencimento, que você vai ter aquele resgate do título. Você sabe também qual que vai ser a forma de remuneração. Talvez você não saiba exatamente quanto que você vai ganhar, mas você sabe como que vai acontecer aquela remuneração. Por exemplo, você sabe que aquela remuneração vai ser 100% do CDI. O que isso significa? Significa que, independente de qual seja o CDI acumulado durante o período que você tiver com aquele dinheiro investido, não importa, você não sabe exatamente qual vai ser o CDI futuro, mas você sabe que, se ele for algum valor X, você vai receber esse valor X. Então, embora você não consiga saber com precisão, com exatidão, qual que vai ser a sua remuneração, você consegue fazer uma projeção muito interessante com base nesse percentual que você sabe, vai ser 100% do CDI. Então, se você consegue estimar de alguma forma, nem que seja minimamente ali o CDI futuro, você consegue ter uma noção melhor da sua rentabilidade. Mas ela também pode ser pré-fixada, ou seja, você sabe exatamente qual vai ser aquela rentabilidade, por exemplo, 5% ao ano de rentabilidade até o vencimento. Então, você consegue saber que se você investir R$1.000 no primeiro ano vai render R$50, que é 5% sobre os 1.000, depois vai render 5% sobre os 1.050, que é juros compostos, né? Então, vai crescendo aquela bola de neve. A cada ano que passa, os juros que você vai receber vão ser maiores do que o do ano anterior. Então você tem essa forma. Você também sabe que você pode resgatar ou a qualquer momento, se for algum título de liquidez diária, ou também apenas no vencimento, caso não tenha liquidez diária, a liquidez seja apenas no vencimento. Então, os títulos de renda fixa, eles vão funcionar como se fosse um contrato. Sabe quando você vai lá no banco pegar algum empréstimo e você tem aquele contrato que você precisa assinar, falando exatamente como que vai acontecer, qual que é a parcela, qual que é os juros, qual que é o prazo daquele empréstimo, enfim, você tem aquele contrato. E a mesma coisa acontece do lado oposto. Quando você está investindo, é um empréstimo que você está fazendo no banco. Ao invés de você pegar um empréstimo, pegar um financiamento no banco, é você que está emprestando e financiando as atividades daquele banco. Então você está na ponta oposta. Ao invés de pagar juros, você está recebendo juros. E aí o seu dinheiro está trabalhando para você. Você empresta o seu dinheiro para o banco e ele vai te pagar os juros ao longo do tempo. E bom, qual que é o principal título de renda fixa que muitos já conhecem, já têm uma noção de como funciona, ou pelo menos já escutou falar sobre ele? É o CDB, Certificado de Depósito Bancário. É basicamente um empréstimo que você está fazendo para o banco em troca de juros lá no vencimento. E quanto que rende o CDB, né? Bom, isso varia muito, varia de banco para banco, varia de acordo com o prazo de vencimento daquele CDB. Quanto maior o prazo, maior a rentabilidade também. Quanto menor o prazo, menor a rentabilidade. Depende do banco que você está investindo, enfim, tem muitos critérios que vão fazer variar aquela rentabilidade. Então, por exemplo, ela vai ser uma rentabilidade pós-fixada que pode ir de 60% do CDI até 200, 210% do CDI, ou ela pode ser uma rentabilidade pré-fixada que vai de 3% ao ano até 12% ao ano. Enfim, tem vários critérios que o banco pode definir como que ele vai te remunerar. Quanto mais arriscado for aquele banco, mais ele vai ter que te pagar. Porque pensa, se você tem dois bancos aqui, esse banco aqui ele é muito mais arriscado do que esse. Só que os dois estão te remunerando a mesma coisa. Onde você vai deixar o seu dinheiro? Obviamente, se você for um investidor racional, você vai deixar naquele que te paga o mesmo tanto, só que com menor risco. Só que, sendo assim, se um banco quiser captar dinheiro e ele é mais arriscado, ele só vai conseguir se ele te pagar uma rentabilidade maior também, já que ele tem um risco maior. Então agora o investidor vai pensar,
Eu quero ter mais segurança e estou disposto a aceitar menos rentabilidade, ou eu quero mais rentabilidade e estou disposto a aceitar mais risco? Então, vai variar de investidor para investidor. Saiba sempre que se um banco está te pagando 12% ao ano em um momento que a taxa de juros está, por exemplo, 2% ao ano, 2,75%, 3% ao ano, significa que você está saindo de alguma coisa livre de risco para uma coisa que tem um risco muito maior, porque a rentabilidade vai ser 4 vezes maior, 6 vezes maior. Então, sempre lembre, risco está associado com retorno. Se você tem alguma coisa que está te pagando muito, provavelmente aquela coisa tem muito risco também. Outra condição no contrato de um CDB que a gente tem é a liquidez que a gente estava falando mais cedo. Ela pode ser liquidez diária ou pode ser uma liquidez apenas no vencimento. O que isso significa? Significa que a partir do momento que você fez o investimento, fez aquele aporte naquele CDB, você vai poder resgatar o seu dinheiro quando? Pode ser algum título de liquidez diária que você vai poder resgatar a qualquer momento, pedir o resgate, o dinheiro cai na conta, provavelmente se for algum dia útil, o banco vai de fato depositar na sua conta. Se for algum final de semana, um feriado, vai esperar o próximo dia útil para cair na sua conta, mas ainda assim é uma liquidez muito alta. Já quando a liquidez é só no vencimento, vai ter que esperar o vencimento daquele título para o dinheiro cair na sua conta, então você tem que ter uma noção muito grande do por que você está investindo aquele dinheiro. Será que aquele dinheiro eu vou precisar nos próximos meses, nos próximos anos, ou eu posso esperar um vencimento daqui 3 anos? Porque se você fez aquele investimento, muito provavelmente você não vai conseguir resgatar. Então tenha um planejamento para saber, estou colocando esse dinheiro aqui porque é um objetivo mais de longo prazo, então eu posso deixar esse dinheiro preso até o vencimento. E bom, qual que é o risco de você fazer um investimento no CDB, né? O risco é o banco quebrar e não te pagar. Você colocou o seu dinheiro lá, se ele não tiver condições para te pagar no momento que você solicita o resgate ou chegou no vencimento do título, significa que aquele banco quebrou e ele não vai te fazer aquele pagamento. Só que isso é mais arriscado do que deixar o dinheiro, por exemplo, na poupança ou na conta corrente? Não. Se você está considerando a conta corrente, a poupança e um CDB do mesmo banco, o risco é exatamente o mesmo, porque o risco é aquele banco quebrar e não o tipo de investimento que você está fazendo. Mas se você está considerando, por exemplo, um banco grande, tipo Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, e está considerando um banco pequenininho que acabou de nascer, não tem muitos clientes, obviamente o risco desses aqui é muito menor do que o risco do pequeno. Então, por mais que seja, por exemplo, a poupança do pequeno e o CDB do outro, a poupança desse aqui ainda vai ser mais arriscada. Então, a gente não está comparando investimentos diferentes dentro do mesmo banco. A gente sempre tem que comparar o risco daquele banco específico, comparado também com investimentos parecidos, só que de outro banco. O risco é sempre em relação ao banco. Em outras palavras, você pode correr o risco de depositar o dinheiro naquele banco e pode depositar o dinheiro num CDB daquele banco, ou seja, em um caso você só vai ter o dinheiro lá na conta corrente, no outro você vai ter o dinheiro no CDB, que ele vai render de pouquinho em pouquinho, mas está rendendo. Na conta corrente isso não vai acontecer. Só que lembra sempre que existe o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que fala que se você depositou o dinheiro em algum banco, o banco quebrou e ele tiver esse dinheiro, né? Se esse dinheiro estiver em algum desses investimentos que são cobertos pelo FGC, o que significa é que esse FGC é um fundo que tem muito dinheiro ali, que os bancos depositam um pouquinho de todo o depósito que é feito no próprio banco, e esse depósito, o que vai acontecer? Ele vai ficar lá no fundo esperando que algum banco do Sistema Financeiro Nacional quebre. Se acontecer essa quebra, uma liquidação, uma falência desse banco, vai ter o dinheiro no FGC para pagar os investidores. Então, se você tinha até 250 mil no banco que quebrou, você vai receber o seu dinheiro de volta. E agora, como que funciona a tributação no CDB, né? Quanto de imposto você paga para investir no CDB? Bom, é um imposto de renda que vai seguir uma tabela regressiva que eu vou deixar aparecendo aqui, que quanto maior o prazo que você deixa investido, menor vai ser a alíquota que você paga. E quanto menor o prazo, maior vai ser a alíquota. E por que isso, né? Basicamente como um incentivo para você deixar o seu dinheiro por mais tempo. E o que acontece que muita gente confunde é, esse imposto ele vai ser cobrado sobre o dinheiro que eu investi, sobre o valor total que eu resgatei, sobre o lucro, e é sempre sobre o lucro, porque é um imposto de renda, imposto sobre a renda que você teve, o dinheiro que você ganhou ao deixar o seu dinheiro investido. Então o imposto vai ser sempre sobre o lucro que você teve naquele investimento. Show de bola! Vamos falar agora sobre a LCI, a letra de crédito imobiliária. Basicamente é um empréstimo que você faz para o banco também, da mesma forma que acontece no CDB,
Só que a diferença é que esse dinheiro ele tem uma finalidade específica, porque no CDB o dinheiro que você emprestou para o banco ele vai reemprestar para outra pessoa por um empréstimo comum qualquer, enquanto na LCI o destino daquele dinheiro tem que ser necessariamente com lastro imobiliário. Então pensa, uma pessoa que quer, por exemplo, construir uma casa ou comprar uma casa, vai lá e faz um financiamento para comprar essa casa. O banco vai pegar o dinheiro, vai entregar para a pessoa todo o dinheiro para ela fazer a compra ou fazer aquela construção daquela casa e aquela empresa vai começar a pagar o dinheiro ao longo do tempo para o banco. Só que perceba que, por exemplo, a casa tem 1 milhão, o banco tirou 1 milhão do caixa dele, deu para a pessoa para receber esse 1 milhão ao longo de 30 anos. Então ele tem uma falha ali naquele caixa, ele tem um saldo negativo no caixa que ele precisa cobrir de alguma forma. O que ele vai fazer? Vai, por exemplo, emitir uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, para pegar com os investidores um dinheiro. Então os investidores vão depositar aquele 1 milhão de reais no banco e agora o saldo do banco voltou a ser o que deveria ser de fato. Então, por um lado, ele está recebendo juros de quem está pagando aquele empréstimo, aquele financiamento, e ele está pagando esses juros, uma parcela desses juros, para quem emprestou esse dinheiro. E a consequência é que a diferença entre o que ele está pagando e o que ele está recebendo é o lucro do banco. Isso aqui vai ser o lucro do banco naquele período. E aí, quanto que rende a LCI, né? Basicamente, vai seguir a mesma lógica do CDB. Pode ser uma rentabilidade pós-fixada ou pré-fixada e, consequentemente, vai variar de acordo com o risco que você está correndo naquele investimento. Se for um banco mais arriscado, a rentabilidade provavelmente vai ser maior para compensar o risco que você está correndo, que é maior também. Se for um banco mais seguro, provavelmente ele vai te oferecer uma rentabilidade menor, já que ele é mais seguro também, ele não precisa fazer tanto esforço assim para te convencer a depositar o dinheiro nele, né? Já que ele é muito mais seguro, naturalmente vai atrair mais investidores, enquanto um banco que é mais arriscado não vai ter tantos investidores interessados assim, e para interessar esses investidores ele vai ter que aumentar um pouco a sua rentabilidade. Qual que é a liquidez da LCI então? A liquidez da LCI normalmente ela vai ser só no vencimento, diferente do CDB, que existem muitos CDBs de liquidez diária, a liquidez da LCI normalmente vai ser apenas no vencimento, só que ela não tem imposto de renda, ou seja, se você teve algum lucro com a LCI, você não precisa pagar imposto de renda, justamente porque ela é isenta. Isso justamente faz ela ser boa no curto prazo. Por quê? Lembra dessa tabela do CDB aqui? Perceba que no curto prazo, a alíquota de imposto de renda pode ser 22,5%, 20%, que é uma alíquota alta. Ou seja, 20% do seu lucro, mais de 20% do seu lucro, você está deixando na mão do governo. Enquanto na LCI, você não teria esses 20%. Obviamente que nos dois casos, você teria que fazer uma conta de uma rentabilidade líquida, ou seja, pegar a rentabilidade bruta dos dois investimentos e no caso do CDB, tira o imposto de renda e compara essa rentabilidade líquida do CDB e essa rentabilidade líquida da LCI. Qual das duas que é maior? Pode ser que de acordo com a remuneração de cada um, se o CDB, por exemplo, paga 150% do CDI e essa LCI específica está te pagando, por exemplo, 50% do CDI, mesmo tirando o imposto de renda do CDB, ainda assim ele é mais vantajoso. Só que pode não ser. Pode ser que você tenha um CDB, por exemplo, de 120% do CDI e uma LCI de 110, 115% do CDI. Ou seja, na hora que a gente tira o imposto de renda desse 120% do CDI, vai ficar muito menor do que o 110, 115%. Então, nesse caso, no curto prazo, a LCI é mais vantajosa do que o CDB, justamente por ela ser isenta de imposto de renda. Mas, obviamente, cada caso é um caso, precisa analisar cada vez que a gente for investir qual que vai ser o melhor investimento de acordo com o cenário que a gente tem. E agora qual que é o risco da LCI, né? É bem parecido com o CDB com algumas diferenças. Lembra que o banco pega o dinheiro dele, empresta para alguém, faz algum financiamento e pega o dinheiro com investidores para cobrir essa falta de caixa? Então, basicamente, o que acontece? Se aquela pessoa não paga o empréstimo que ela fez, o banco vai ficar sem o dinheiro para pagar os investidores. Então, existe o risco daquela pessoa não pagar. Só que lembra sempre que existe a garantia do imóvel também. O banco normalmente, quando faz esses investimentos, esses financiamentos, na verdade, ele pega essa garantia do imóvel. Se a pessoa não pagar, o banco fica com o imóvel, que ele pode vender aquele imóvel e pagar os investidores que tem que pagar. E se no final do dia, mesmo assim, não servir para pagar os investidores, o que vai acontecer? Tem o FGC da mesma forma. A LCI é coberta pelo FGC, então se você tem dinheiro na LCI e o banco quebrou, até 250 mil você vai receber
o seu dinheiro de volta. Por último, vamos falar sobre a LCA, mas antes, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo até o fim. E também lembra daquela pergunta que eu te fiz lá no começo do vídeo, se você ainda não respondeu, renda fixa ou renda variável, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Bora lá para a letra de crédito do agronegócio. E bom, nesse caso aqui nós vamos passar muito mais rápido do que todos os outros, porque realmente é muito parecido com a LCI. A letra de crédito do agronegócio segue os mesmos modelos da LCI, a diferença é que ao invés de ser lastreada nos imóveis, ela vai ser lastreada no agronegócio. Então são empréstimos, financiamentos para o agronegócio. Então a ideia funciona exatamente da mesma forma, vai ter aquela rentabilidade que pode ser pós-fixada ou pré-fixada, ela vai ter a liquidez normalmente no vencimento, na grande maioria dos casos, ela vai ser isenta de imposto de renda, ou seja, não precisa pagar imposto de renda sobre o seu lucro, da mesma forma que acontece com a LCI, e também o risco é o risco do banco no final do dia não te pagar. Mas nesse caso a gente também tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil. Então a ideia é muito próxima da LCI e da LCA, funciona basicamente da mesma forma, não tem muito mistério aqui. Então se você curtiu esse conteúdo, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, que isso é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que você gostou também, e assiste algum desses outros 2 vídeos que está aparecendo aí na tela, porque com certeza você vai gostar também, beleza? No mais eu vou ficando por aqui, meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.